Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Eu sou a Mariana Crepaldi e é um grande prazer te receber aqui para conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados, que são psicólogos e também psicólogas. Por que, gente, essa questão de vida de psicóloga? Como que surgiu isso? Para mostrar que existe uma vida valiosa além da psicologia. E sabe o que eu penso? Que muitas vezes isso que tá por trás, né, esse outro lado que nós temos fora da psicologia é o que nos torna tão bons naquilo que a gente faz. E hoje eu tenho uma convidada super bacana, super legal, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Eu tô até com a mão fria, tava vindo pra cá, tava até com a mão gelada, assim, de entrevistá-la, mas já passou, porque ela é muito acolhedora e a gente já conversou um pouquinho, e aí já passou a ansiedade. Mas eu vou apresentar ela aqui pra vocês, tá? Eu vou falar o nome dela só depois. Primeiro eu vou falar do currículo, ó. Ela é psicóloga pela UFRJ. Ela é mestre em saúde mental pela... Será que eu tô falando? Pela UFRJ também, mas acho que tem alguma outra sigla. IPUB, deve ser. Especialista em TCC e também formada em terapia do esquema. Adoro. Ela é professora, supervisora em TCC, diretora e coordenadora da formação em TCC agora eu vou falar, vocês vão saber quem que é, da Ação Cognitiva. É a Jéssica Antini. A Jessi, gente, é uma daquelas pessoas que, se você fizer um convite, eu acho que ela vai responder assim, ó, pera só um minutinho que eu vou calçar o meu chinelo. Já tô indo. E ela vai calçar o chinelo por quê? Porque ela vai estar jogando o vôlei de praia dela lá, né? Então ela vai estar descalça, tranquila, lá nas areias do rio. Ela faz inveja em quem não mora na praia, com seus stories, jogando vôlei, tomando uma cervejinha. De sorriso fácil, acolhedora, divertida, criativa, ela transmite segurança em tudo o que faz e no que fala. Eu sou fã assumida dela e hoje eu vou aproveitar para tietar. Então vocês me aguardem que eu vou fazer várias perguntinhas. Seja muito bem-vinda, Jessi. Eu queria que você contasse para nós o que não tem no seu Lattes, mas diz muito sobre você. Ai, Mari, obrigada. Acho que a primeira coisa que. Obrigada pelo convite, obrigada por essa abertura maravilhosa. E eu acho que a primeira coisa que eu posso contar que não está no meu Lattes e que faz parte da minha vida é que eu sou envergonhada. Não Então, acredito. então você estava falando isso tudo, eu já estava assim, ai meu Deus do céu! Socorro. Mas eu fico feliz que você me veja assim, eu só não me sinto assim por dentro. E essa é uma informação que não está no meu Lattes. Importante. Não tem lá, não consta isso. Pois Mas é. olha, você engana bem, porque, né, eu te vi apresentando e também assisto, né, seus stories e vídeos e tal, e não parece envergonhada. Ah, mas eu sou. Eu só estou descobrindo recentemente, sim, alguns colegas maravilhosos, né, que a gente vai fazendo. Você é uma delas, né, ao longo dos encontros presenciais. Alguns já pescaram algumas coisas, me ajudaram a conceituar uns padrões que eu não estava percebendo, que meu marido sempre falou. E aí eu, caraca, é isso! É isso! É, um Seu marido deles é é esse. psicólogo? Não, mas ele Não? é bem perspicaz. Então ele falava algumas coisas do tipo, Jesse, todo mundo tá vendo o negócio, só você que não vê. Eu, não é possível, ninguém tá vendo isso não. Eu sou teimosa, isso também não tá no meu lado. Eu sou teimosa, mas eu sou muito teimosa. Quando eu quieto com o negócio, é difícil alguém fazer eu mudar de ideia. E é isso, estou percebendo que os meus padrões, eles às vezes me botam em ciladas, como de todo mundo, né? Não, só Ah, porque eu sou sim. psicóloga e gosto Sim. muito de conceituar, não significa que eu não É. me pegue com as minhas conceituações também. Sim, sim. É verdade. Depois eu quero que a gente fale um pouquinho disso quando formos falar ali de criatividade, que a dona Jéssica, ela conceitua acho que tudo. Acho que ela tá no mercado, ela fica às vezes na fila e ela fica ali conceitualizando o comportamento das pessoas. O que Fico será que mesmo. ele tá pensando agora em relação àquilo que tá acontecendo com ele? Você faz mesmo? Na Não, fila? no mercado não, Ah. mas muitas vezes Ai, assistindo que um susto. filme, lendo um livro, às Sim. vezes com colegas, assim, eu não falo, né? Porque colegas que eu digo não Não. psicólogos, né? Sim. Ou pelo menos nem sempre. Mas eu vejo assim, conheço esse comportamento, tá hipercompensando.
deixa Uhum. quieto. Por trás de Sim. uma hipercompensação sempre tem Uhum. alguma crença ali dolorida. Aí, tipo, Sim. ok, deixa a pessoa, né? Ela tá no momento Deixa, dela. deixa ela no Então, momento dela. sim, eu acabo conceituando um monte de coisa. Um monte de Só coisa. não Sim, falo. Só não sim. falo. E aí, aproveitando isso, por ser psicóloga, você convive bastante com outros psicólogos assim fora ou você tem amigos normais? Mari, eu moro no meio do mato. Tá, talvez não tão no meio do mato. Eu moro na Sim. cidade do Rio, mas eu moro Uhum. num bairro que é bem afastado. Então, não tem muitos psicólogos por aqui. Eu Uhum. convivo muito assim, de trocar muitas mensagens, é, até pela minha agenda ter muita supervisão, né? Não tem só atendimento. Na Sim. verdade, eu nem pego tantos atendimentos assim. Uhum. Então, eu acabo convivendo de alguma maneira com muitos psicólogos. E Uhum. eu acho que é Sim. mais fácil eu ser compreendida por um psicólogo, por um amigo Uhum. psicólogo, do que um amigo não Não psicólogo. psicólogo. Sim. Acho que por eu respirar também Isso. Uhum. psicologia e gostar de Uhum. conceituar as coisas e olhar para aquelas coisas que estão por trás de certas coisas, eu acabo tendo mais afinidade de ter amizades mais profundas com psicólogos. Mas no Sim. meu dia a dia, eu lido com pessoas normais, não Normais, psicólogos. não psicólogos. Tem dia que eu faço essa brincadeirinha. Às vezes as pessoas perguntam: você atende só psicólogos? Eu falo: não, atendo pessoas normais, psicólogos. Brinco disso, né? É porque eu ia te perguntar, porque às vezes, por ser psicóloga, quem não é, né? Às vezes da família, alguns amigos, eles às vezes se consultam, ai, perguntam uma coisa, perguntam outra, né? Ai, ela tá analisando a gente, chegou aquela pessoa que vai nos analisar. Rola isso aí nas festas de família, de final de ano, ou já passou dessa época? Acho que de analisar, Uhum, não, uhum, mas de problematizar certos comportamentos, certas coisas, uhum, de que certas coisas não são normais, não são aceitáveis. Sim, já tivemos uma fase assim, e que se as pessoas quisessem ficar, é porque eu sou também, como eu falei, eu sou teimosa. uhum, E eu tenho um negócio com um negócio que eu digo, são valores meus que são uhum, inegociáveis, que são uhum. ética e justiça. Sim. Então, Uhum, se eu vejo que alguém está fazendo algo que não está sendo ético, não está sendo legal, está machucando alguém, eu uhum, não consigo compactuar. sim. Uhum. Então, assim, a profissão caiu feito uma luva para mim, porque eu já tinha Sim. isso, Uhum, sabe? É meu. Então, tem certos momentos que, quando há opiniões muito divergentes e quando elas são muito naturalizadas, isso para mim é um pouco difícil quando vem de alguém que eu gosto muito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos pensar, tem uma reunião de família, tá rolando lá alguma coisa, e aí problematizam ali um comportamento de alguém da família. E aí te chamam pra olhar pra isso. E aí você não Não, quer quando, por olhar, não. exemplo, não, tipo Uh-uh, assim, tá, tem um jantar de família e as pessoas estão tendo uma fala homofóbica, ou uma fala uh-uh, racista, ou uma fala uh-uh. opressora de alguma maneira. Eu vou apontar que aquilo é uma fala inadequada, Entendi, entendi. Entendi. entende? E Uh-uh, vou explicar o porquê que a fala é uh-uh. inadequada. E Você isso já muitas viu. vezes cria mal-estar. Mas tá. Você já viu uma figurinha que é assim, que mandam no WhatsApp? Por isso que a sua família não te chama mais pros churrascos? Eles Eu mandam pra mim às vezes. Aí eu não entendia. Deve ser por isso. Eu acho que eles continuaram me chamando, mas sabendo, tipo assim, Continuaram. ih, vamos ver o Nem que que vai sair mexe, desse né? churrasco hoje. É, nem mexe. Entendi, é verdade. Teve uma vez, tem uma situação na minha família também que a minha mãe falou assim: ai, você não deveria ter falado aquilo pro fulano, porque ele ficou constrangido. Eu falei: uai, o objetivo era esse mesmo, que ele ficasse constrangido, porque pelo que ele falou, ele deveria ficar realmente bastante constrangido. Eu ficaria. Pois é, tipo Então, isso. acho que é mais ou menos isso, né? Desse senso de justiça aí, mostrar o que é certo e o que é errado. Entendi. Mas me conta, quem que divide a vida com você, Jéssica? Aí como é que você falou? Mora no
Eu moro no No... Rio, mas eu Não, mas moro num bairro chamado Vargem Pequena. Ele é quase rural, assim. Tem muitas fazendas, aras, tem parque uhum. estadual, tem cachoeira, tem até quilombo aqui para cima. É que você tinha falado, acho que Então, no meio do mato. Acho que foi essa que é a expressão que você falou, né? Eu é, moro no meio do mato. Isso, eu tava tentando é, lembrar. Isso é Vargem. Já ouvi falar de Vargem Grande. Vargem Pequena, eu é nunca do tinha lado, ouvido falar. é do É, lado, é do é do lado. ladinho. Ah, legal. Quem que divide a Pronto. vida com você, então, aí em Vargem Pequena, no Rio? Ah, cobras, tucanos, capivaras, jacarés. Não, tô Jacaré brincando. também? Jacaré também. Aqui em Nossa. casa já teve aranhas bem grandes e peludas, que a gente teve que levar no parque para poder verificar se era perigosa ou não. Cobra já entrou aqui, tucano, vira e mexe tem. No outro dia tinha um pássaro preto, que eu esqueci o nome, não sei se é jacu, um pássaro Hum. preto que tem um papo vermelho, isso Sim, apareceu sim. no quintal. Então essas coisas parecem. Mas de laços afetivos, Isso. eu moro com meu marido numa casinha, uma casinha pequena, mas que tem um quintalzinho gostoso, que para quem mora no Rio de Janeiro é um privilégio, né? Ter um Sim. espaço assim que tem tantos bichos e mato em volta, tem realmente mato em volta da minha casa. Tem um sítio de um lado, uma mata fechada do outro, só que é um condomínio, né? Então a gente tem segurança, não é como se eu morasse num sítio ou numa fazenda. Entendi. Legal. Bacana. E faz tempo que você mora aí? Tem 2 anos. 2 anos. Tem 2 anos. Isso. Entendi. E até semana passada a gente tinha um cachorro também. Infelizmente ele partiu, bem doentinho, o que me deixou muito arrasada Sim. mesmo. Mas, enfim, o tempo vai passando, a gente viu que a tristeza é proporcional ao amor, né? Faz parte, Sim. Sim. mas a gente tinha que deixar ele ir, porque não ia melhorar, só ia piorar. Sim. Então, é isso. Então, até semana passada éramos 3, sendo um de 4 patas, e agora somos 2. Qual que é o nome dele? Qual que era o De quem? nome Do dele? meu marido ou Não, do do cachorro? cachorro. É. Era Patrick. Patrick. E Sim. ele tinha cara de Patrick, ele tinha Tinha jeito de cara de. Patrick. E eu nunca conheci nenhum Patrick que tivesse mais cara de Patrick do que o meu Patrick. Oh, belezinha. Era um boxer, né, que você falou. Isso. Animadíssimo, Lindo demais. destruidor. Ah, ele era perfeito e confiável. Durante os É. 3 primeiros anos, 4 talvez, o apelido dele era Capetrick. Porque ele realmente destruiu Adorei. muitas coisas. Se você botar no Instagram hashtag Capetrick e ver um Vai boxer, é aparecer. É ele. ele. Vou procurar. Mas depois ele foi. Eles vão aprendendo muito, né? Eles não param de aprender até o último dia. Então ele foi mudando, ele se tornou um parceiraço, um companheiro de andar sem coleira do nosso lado, de pedir nossa permissão com o olhar para fazer qualquer Ai, coisa, que fofo. sabe? Muito, muito parceiro. Então aí a gente parou de chamar de Capetric, passou a chamar de perfeito e Tá. confiável. Entendi, entendi. Sinto muito pela perda do Obrigada, Patrick. Imagino que deve estar obrigada. sendo difícil, igual você falou, né? O amor é proporcional, né? A tristeza. E faz todo sentido ficar triste mesmo. Assim, me ocupar tá me ajudando. Nos Uhum. primeiros dias nem isso eu queria, né? Mas agora eu já tô, inclusive, conseguindo falar dele aqui sem chorar. Sem chorar. Falo com carinho, com saudade, mas com muito amor também. Lembrando das coisas engraçadas, dos momentos. É assim. Da, da Vai fase elaborando, né? Capetric. Isso aí. E, Fio, me conta uma coisa. Como que é a sua rotina hoje? Por você estar morando aí no meio do mato, como você disse, você fica mais assim, trabalha mais online, você chega a ir até o Rio, né, a cidade, vai dar aula. Eu lembro que quando a gente conversou lá em BH, você disse que você rodou o Brasil por um tempo, assim, né, dando alguns cursos presenciais. Mas e hoje, como que tá a sua vida, assim, aí mesmo de casa? Tudo acontece de casa? Então, eu me mudei para cá porque estava tudo online, né? Durante a pandemia, Pandemia. eu Uhum. morava num apartamento, é, aqui perto até, num bairro próximo, porque eu tô a Vargem Pequena, a Vargem Grande ficam na zona sudoeste do Rio.
É como se tem a praia, que é a mesma praia da Barra da Tijuca, Reserva, Recreio. Atrás do Recreio ficam esses bairros. Então, eu estou a uma reta da praia. Entendi. São, sei lá, menos de 10 minutos de carro me separam da Da praia. praia. E é lá no Recreio que Então, você vai jogar o vôlei, ou não? lá no Recreio que eu vou Recreio. jogar. Então, é isolado, afastado, mas ao mesmo tempo eu estou perto de coisas que eu gosto. Estou O perto da acesso é fácil. praia, estou perto de, é, é, sei lá, shoppings, de pessoas, de bares, restaurantes, até porque aqui em Vargem tem os melhores bairros e restaurantes da Zona Sudoeste, já aviso, né? Legal. Mas agora, ir para o centro do Rio, ir para a Zona Sul, que é onde tem o que todo turista conhece, né? Copacabana, Ipanema, eu Uhum. quase não vou. Vai. E eu estou trabalhando só online mesmo. Uhum. Né? Assim, estou querendo voltar para o presencial um dia na semana, mas no Recreio, que é perto daqui. Porque o Recreio também Entendi. é um bairro longe do centro, né? Então, Hum. Ah, você tinha comentado comigo que você tava com vontade de voltar, que você ia voltar um dia, tava sentindo, né, essa necessidade de voltar. isso. Presencial, bacana, gostoso. Ainda não voltei, mas Hum, em, tá, al- no- em algum nos, momento isso vai acontecer. tá nos planos aí. Isso. Entendi. Isso. E aí, eu queria que você falasse pra mim qual que é o seu livro favorito, assim, que marcou a sua vida, de preferência que não seja da psicologia, né? Porque a gente tem uma mania, né, de muita Tá. psicologia. Se tem alguma coisa aí que. Olha, eu acabei de ler um que tá no meu, eu acho que é o meu favorito do momento, que é Um Defeito de Cor. Eu achei ele Uhum, extremamente impactante, extremamente uhum, bem escrito. O fato de ser um livro brasileiro, assim, falar de um passado que não é tão antigo assim e uhum. expor faz a gente contextualizar, né? Como é que a gente está, como é que a gente chegou onde a gente chegou e a sociedade não é tão diferente ainda, sabe? Sim. Me pegou de jeito. Mas Uhum, antes desse, eu li um livro, alguns, tipo Admirável Mundo Novo, é um livro que me fez uhum, pensar muito. uhum, 1984 foi outro que. Mas aí teve um que me parece ser um pouco diferente da linha de livros que fundem a cabeça. Ele funde a cabeça, mas ele é um pouco diferente daquilo que eu penso. Acho que em mim ele teve um. Não é que ele teve um efeito diferente dos outros, mas é que ele é considerado um livro super neoliberal, assim, sabe? uhum. Assim, e eu não compactuo na lógica neoliberal. Mas a gente está num mundo, né? A gente está num sistema Sim, sim. capitalista que é neoliberal Uhum. e a gente precisa de um pouco disso para poder sobreviver, né? Sim, sim. Que se chama A Revolta de Atlas. Não sei se você já Eu ouviu falar, não, é uma mas eu ouvi falar. trilogia. Sim. E na época que eu li, eu estava trabalhando para uma empresa e que tinha uma postura que eu considerava bastante exploratória, assim, eles tentavam Uhum. tirar o máximo de todo mundo, mas eles mesmos não sabiam muita coisa, então eles precisavam de todo mundo, eles faziam as pessoas se sentirem importantes, mas eles não retribuíam de uma maneira que fosse justa. E chegava uma hora que você ficava extremamente sobrecarregado, porque eles precisavam de você, mas você continuava muito mal em termos de saúde financeira, de sobrecarga de trabalho. E quando eu li aquele livro, eu pensei, chega, não vou mais entrar nessa, não faz sentido, eu vou sair daqui e vou tocar o meu, porque não dá, né? Então, Então é o livro que mudou a vida mesmo, porque ele foi você o livro começou a que fazer outra ele me coisa. ajudou a tomar uma decisão assim muito Visão. importante, Que muito legal. importante. Tem um amigo meu que falou desse livro. Foi quando eu tava na pós. Ele falou que tinha lido a trilogia. É, Não cheguei a ler. eu Bacana. até assim, não sei se eu leria ele de novo, porque ele é Uhum. uma leitura bem densa, assim, me fez assim, eu li remoendo, sabe? Sim. Mas eu fiz questão de comprar a trilogia para ter aqui, porque se eu precisar de novo, eu sei aonde buscar. Se precisar consultar, olhar alguma coisa. Não, ler tudo de novo, né? Porque é uma história Sim. longuíssima. Uhum.
sim. Mas se eu precisar, eu sei onde tá. Vai doer de novo, mas eu sei onde tá. Ô, Jess, qual que é a história desse primeiro que você falou? É um defeito de cor? É um defeito de cor. Qual que é a história Ele, dele? ele, primeiro porque a autora, ela dá a entender que ela, a autora, eu esqueci o nome dela, mas depois eu olho aqui, que ela estava num hiato entre os trabalhos dela, recém-separada, e que ela estava buscando inspiração para saber sobre o que ela iria escrever no próximo romance dela. E Uhum, daí ela se inspirou em alguma coisa do Jorge Amado e foi para a Bahia para buscar mais informações sobre a revolta dos malês. uhum, E aí, como se tivesse caído no colo dela um manuscrito de uma pessoa que viveu na época da escravidão aqui no Brasil, como se fosse a história da vida, uma biografia dessa pessoa, e que essa pessoa contava a história da vida dela para o filho dela, que ela uhum, perdeu, né, ao longo do tempo, e que ela nunca parou de procurar. uhum. E era uma. Isso assim, eu fiquei acreditando que o livro era sobre isso, que ela realmente tinha achado um manuscrito. Mas o GPT me disse que isso é só uma técnica literária, não é verdade, é uma ficção, tá? Mas conta a história de uma mulher que foi escravizada na África aos 7 anos de idade, veio para o Brasil, trabalhou, né, aqui até teve que comprar a alforria dela, né? Então conta assim detalhadamente sobre a travessia, sobre coisas que aconteciam quando ela trabalhava na área rural, depois quando ela foi para o centro urbano, no caso para Salvador, como é que era Salvador Uhum. na Naquela época, época. e é de uma riqueza de Uhum, detalhes e de fatos históricos que você se conecta com a história do teu país, sim. né? E ela passa por Salvador, passa por São Luís, vem para o Rio, vai para Uhum, Santos, São Paulo, Campinas, e ela vai descrevendo um pouco de cada cidade. E eu fico imaginando no trabalho histórico que essa autora teve. E depois ela isso. vai para a África, vai para. Né, Uhum, enfim. E eu acho que ela desmistifica muitas coisas, sabe, da nossa uhum, história, em uhum, que às sim. vezes a gente, por ignorância, acha que foram mais leves Uhum, ou que certa parcela da população era boazinha ou vítima, ou seja lá o que for, e que você passa a olhar de um outro lugar. Eu achei isso muito bom, muito legal, assim. sim, sim. E aí eu achei interessante, se não me engano, ele tá naquela listinha que você postou no seu stories, não tá? Uns livros Ai, que você tinha lido, que tinham te ajudado a ter uma perspectiva dessa questão racial, étnica. Você tinha sim, colocado uma sim, listinha, eu acho que ele sim. tava, né? E eu dei um print lá naquela listinha também pra ler, Era o né? único livro de ficção da listinha. Hum, O entendi. único de ficção. Os outros eram de sociologia, Sociologia. né? Mas não era psicologia, era sociologia. E aí o Uhum. autor que eu peguei para ler, ele fala mais de classe social, né? Porque, por mais que tenha sido uma leitura, né, assim, que a gente faz essas leituras, talvez que não sejam ligadas diretamente, provavelmente te ajuda muito na sua prática clínica, como olhar, né, perspectiva. Eu sempre falo para Sim, as minhas alunas isso, né, às vezes a gente fica tão enviesado lendo algumas coisas. Eu li esses dias, não sei se você conhece o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. ainda não li. Leu? Eu quero ler. Muito bom o livro dele. E também você fica meio assim, nossa, realmente nem imagino o que é passar por isso, né? Então às vezes quando o paciente fala uma coisa assim, tem a ver com isso. Pode ser que Sim. seja essa questão. Então a gente sai um pouco do nossa bolha, né? Do nosso mundinho, algumas dessas leituras. Acho muito legal. Sim, e se a gente for parar para pensar no próprio código de ética, ele Uhum. fala sobre a necessidade da gente romper com essa Romper bolha. A essa gente tem que bolha. estar ligado em humanidades, no contexto Humanidades. histórico, cultural, social, Social. né? A gente tem que se informar. Exatamente. Uma coisa que tem me ajudado bastante, até indico para quem estiver nos assistindo, procure na cidade de vocês. Leia Mulheres. Não sei se você já viu aí, Jessie, no Rio.
É um Não. projeto que chama Leia Mulheres e tem em todas as, né, capitais. Tem aqui em Prudente, que é uma cidade pequena, né? Até ganhou, tá entre os semifinalistas do prêmio Jabuti, de Uhum, fomento, por fomentar a leitura, esse projeto. legal. E nós só lemos autoras mulheres. Não necessariamente precisam ser brasileiras. A gente faz leitura de várias, né? Inclusive a gente tá lendo desse mês é o da Chimamanda, aquele A Contagem dos Sonhos. O livro do mês passado foi um livro da uma brasileira, que agora eu esqueci o nome, Luciane, alguma coisa, que é a Mata Doce, que também é um livro que me pegou bastante nessa questão racial. Nossa, é interessantíssimo eu ficar, por mais que a capa do livro tenha uma mulher negra, quando eu ficava imaginando a personagem principal, eu imaginava ela branca. Olha, Mesmo sabendo, passou um tempo, aí teve uma hora que a minha cabeça deu uma bugada, porque aí aparecia um coronel, que é branco, e eles deixam claro, né, o coronel branco, com ela negra e o noivo dela, e que aí a minha cabeça tinha que deixar ela negra e o outro, porque o coronel era branco. Mas como que a gente vai construindo essas narrativas, né? Pelos livros que tá acostumado a ler, da personagem principal branca. E aí eu não conseguia construir aquilo de outra forma na minha cabeça. E eu ficava indo e voltando, assim, da forma como eu construía ela. E ela chamava Maria Teresa. Maria Teresa. E aí eu ficava imaginando dessa forma. Então, são livros que tiram muito a gente da zona de conforto. E são livros, assim, que nunca tem um final feliz, né? Não é aqueles livros é. igual o filme hollywoodiano que tá acostumado, ai, que vai ter o. Não, são livros assim que você fala, caraca, eu não acredito que a autora teve coragem de matar esse personagem, sabe? Eu não Esses acredito, são os meus preferidos. São os né? meus livros preferidos. Meus filmes preferidos são Sim, geralmente assim. sim, que tem esse Geralmente assim. desfecho. Eu gosto dessa coisa que funde a cabeça. Legal. Mas eu tive várias ideias aqui, depois eu vou te chamar pra gente conversar dessa questão desses livros aí, pra gente fazer uma coisa junto. Tá bom, tá bom. Viu? Conta um pouquinho pra mim. Há quanto tempo você tá formada? Olha, eu me formei em 2010, mas eu entrei na 2010. faculdade em 2001. 2001. É, eu durante a faculdade, porque, assim, até a faculdade, tudo meu tinha sido no tempo certinho, assim, nunca tinha repetido Uhum. de ano, nunca faltava aula, tudo certinho. Sim. Entrou na faculdade, começou a ter liberdade demais, já era difícil aderir às aulas que eu considerava mais chatas. No Uhum. meio da faculdade, foi mais ou menos quinto, sexto, quinto eu ainda fiz direitinho, no sexto aconteceram coisas assim na minha vida familiar, né? Muitas mudanças e eu não processei direito e eu comecei a não conseguir entrar em sala de aula mais. Eu ia até a Nossa, Jess. faculdade, parava na frente da porta, olhava lá para dentro, me dava um treco e eu saía. E eu Não tinha saía. Então interesse. eu me inscrevia nas matérias e não frequentava. Ou às vezes eu até frequentava, mas não ia nas provas. Então eu fui me afundando assim. O sexto ainda não foi tão ruim, no sétimo a coisa já foi bem ruim. O que me segurou foi o estágio em TCC, porque eu já Uhum. estava muito indisciplinada quando. Eu estou chamando de indisciplinada, mas eu nitidamente Sim, estava entendi. deprimida Aham, sim, sim, e sim. não foi Não tratado na época, tratado. né? Sim, sim. Então, é, o estágio em TCC me segurou muito, porque eu não entrava na sala de aula para assistir as disciplinas. Ou entrava, mas não conseguia engajar a ponto de fazer Uhum. as provas. Mas eu não perdia nenhuma supervisão. Eu não deixava de ir no estágio, eu não faltava com Uhum. nenhum paciente. Pelo contrário, eu pegava mais paciente quando me era Uhum. permitido, me engajava em projetos porque lá, por ser faculdade pública, a gente tinha contato com os mestrandos, os doutorandos do meu Uhum. supervisor. Então, às Sim. vezes, eles precisavam de terapeuta para poder fazer rodar o projeto, né? Eu Sim. me disponibilizava. Então, para isso, eu conseguia engajar. Então, a TCC, assim, ter essa experiência lá foi muito importante para eu Uhum. não ter desistido de vez.
Mas foi Sim. bem difícil sair, porque quando eu me dei conta, assim, de que, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Eu já estava muito comprometida, assim, já estava muito Uhum. atrasada. Sim. E aí eu tive que fazer um esforço muito grande para conseguir Recuperar. reverter tudo Uhum. e conseguir sair. Porque até notas minhas dos primeiros períodos foram perdidas, assim, de tanto tempo que eu estava lá, assim, já nem contavam Nem mais contava mais. comigo. E aí, mas enfim, foi bem Conseguiu. difícil, mas consegui sair. Conseguiu. Foi nesse período que você teve estágio com o Bernard Rangel? Ou foi nesse período? E Foi, era ele o foi. supervisor de TCC? Era ele, Ah, tá era entendido ele. então, porque que te segurava. Aquele Era, charme daquele senhorzinho. porque ele tem o jeitinho todo dele, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila e aquele tipo de supervisor que se você chega até ele e quer saber das coisas, inclusive tipo assim, toma aqui, ó, lê esse livro, Hum, sim. sabe? Ele sempre estava com um monte de livro que era do consultório dele para os alunos que precisavam, sabe? Ele sempre foi muito generoso em Generoso. relação a isso, mas não só ele, os colegas também eram muito legais, assim, muito unidos e hoje eu olho assim, gente, que colegas são esses? Surreais, né? São professores, são doutores, né? Enfim. Então, Que foi legal, Jéssica, que você muito pôde importante. contar com essas pessoas nesse momento difícil pra você, né? Que você não Ninguém estava nem sabia, indisciplinada, você estava ninguém nem deprimida. sabia, ninguém Ninguém sabia, ninguém sabia. via. Porque eu cheguei a fazer terapia na época, eu já estava bem Hum, enrolada quando eu entrei na terapia, e o psicólogo na época falava muito em depressão atípica, porque eu hum, conseguia funcionar, quando olhavam para mim não viam uma pessoa deprimida. Mas se eu uhum. parasse para sentir, eu ia ficar Sim, muito para era a sua baixo. estratégia, né? Pra poder Era a minha lidar com aquilo. estratégia. Sim, É, eu só dava entendo. conta de fazer aquilo que é, eu gostava, de certa forma, de fazer. Sim. Eu lembro que quando eu conheci o Bernard Ranger pela primeira vez, acho que eu só encontrei com ele uma vez, duas vezes, em cursos, né? E aí a primeira vez eu ficava fascinada ouvindo ele contando as histórias, assim, que eu ficava debruçada na mesa, olhando pra ele. Aí a minha amiga falava assim: Para, Mariana, de olhar ele desse jeito, senão ele vai achar até que você tá dando em cima dele. Porque você fica olhando assim pra ele, porque eu ficava, sabe assim? E aí ele contou a história de como ele criou o Acalme-se e tal, né? E eu adoro essas histórias de bastidores, assim. Os programas que eu mais gostava de assistir eram, sabe, esses programas que contam as resenhas do futebol, assim? Uhum. Porque é a história que ele vai contar do jogo, ou do se Nossa, aconteceu ele tem alguma muitas. coisa, né? E aí ele ficava contando e eu ficava assim, olhando pra cara dele, assim, e eu falava, dando corda pra ele. Aí ele ia contando, 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 e eu adorava saber as histórias. Eu falava, gente, olha como uma técnica que a gente usa hoje, olha como que ela foi criada, que confusão. Nossa, ele foi muito precursor nessa Uhum, técnica, né? Porque ele já sim. falava de aceitação, ele já falava de um monte de coisa numa época que ninguém. Estava todo mundo muito preocupado em fazer a pessoa parar de sentir Sentir ansiedade. Ele estava ansiedade. preocupado em fazer a pessoa manejar a ansiedade, de Sim, fato, né? Assim, aceitar. exatamente. Um Isso é visionário, né? um visionário. Muito, Sim. muito. Eu tenho muito orgulho, sempre tive Uhum. de ter trabalhado com ele. E esse ano ele faz 80 anos. Ah, sim, olha só que bacana. E a cabecinha funcionando bem. Sim, ainda bem, ainda Sim. bem. Ô Jesse, eu tava aqui pensando, né? Acho que a gente nem combinou essa pergunta, mas depois eu tava olhando, pensando, vendo até um livro da Brené Brown. E eu não sei, mas tem alguns conceitos dela que eu acho que parecem bastante com você, assim, do jeito um pouco que você se posiciona, né? Porque me parece que você se posiciona bem nas redes sociais, assim. Eu acho que você transita bem, assim, de uma forma autêntica, ao mesmo tempo pessoal, profissional. Às vezes você coloca alguma coisinha pessoal sua, né, profissional, né? Eu lembro que teve uma vez que você falou que você estava sumida porque você não estava com vontade de fazer stories. Não sei se você vai lembrar disso. Falou, não
tava Ah, com vira e vontade. mexe, vira e mexe essa conversa. Não tô com vontade. Eu falei, cara, é isso, né? Aí você falou, não é justo comigo, não é justo com vocês, eu ter que aparecer por ter que aparecer, né? E aí eu passei a gostar ainda mais, né? Então, assim, aquela vulnerabilidade, né? Você se mostrou, falou, e eu falei, nossa. Então, me pareceu muito aquela autenticidade, né? Que a Brené Brown fala, né? Até coloquei aqui um trechinho que fala que a autenticidade é a prática diária de abandonar quem a gente acredita que deveria ser e abraçar quem a gente realmente é, né? E você se vê assim, dessa forma? É... Hoje, sim. Isso é Uhum, uma das coisas inegociáveis para mim. uhum, Mas eu nem sempre fui assim. Durante muito tempo, até mesmo, talvez pela maneira como as coisas aconteciam aqui, mas eu enxergava isso principalmente dentro do mundo da TCC, né? Eu uhum, lembro que tem algumas palavras que me pegam muito, assim, e que vira e mexe a gente lê num livro de TCC, que é uhum, tipo apropriado e inapropriado, uhum. adequado e inadequado. E Sim. eu sempre me vi como uma pessoa meio inadequada, sabe assim, meio inapropriada, sabe? Porque eu sou diferente. Eu me sinto diferente, eu sei que eu sou diferente, os meus gostos são diferentes. Eu não gosto do que a maioria da minha família gostava, eu não Uhum, penso do jeito que muita gente pensa. Não sei se pela minha configuração familiar, mas até mesmo, por exemplo, na época do estágio, eu achava que eu era diferente de todo mundo. uhum. E os Entendi. meus colegas Mas eram esse todos mais. diferente era no sentido negativo? Você era diferente ruim ou Era, era um eu diferente era, ruim? inclusive, ruim por ser diferente, porque tinha que ser Hum, apropriado, tinha que ser de certa sim, forma para ser um apropriado. padrão. Sim. Aquela coisinha de terninho, uma coisinha Hum, meio com lookzinho de RH, enquanto que sim, eu nunca tive esse estilo. Então eu entendi. me sentia muito diferente. Eu tentei ser parecida, eu Uhum, tentava, né? E isso fazia com que eu ficasse rígida, com que eu adotasse certas regras, tipo, tem que ser, é assim que é, então tem que ser assim. Eu tenho que dar um jeito de ser assim, eu tenho que fazer as pessoas serem assim também, né? E a TCC, ela é bem ruim para quem tem esse funcionamento, porque hoje em dia não, mas antigamente, até ali 2010, a gente ainda vê muitos textos falando sobre como as coisas, como o processo tinha que ser em termos metodológicos, né? Não uhum, falava-se do terapeuta nem do uhum. paciente, falava-se do Sim, método. da Então, se não estrutura. fosse daquele jeito, então está errado. Ia funcionar. Isso, isso eu generalizava, sabe? Uhum, Então, eu não era autêntica, eu era extremamente uhum. hipercompensatória Sim. Você ou tentava se encaixar. evitativa. Uhum. Ou Tentava se evitativa. encaixar. Então, tipo assim, ok, eu não tenho esse visual, então eu Uhum. tenho que saber mais. Eu tenho que ser mais Entendi. inteligente. Eu tenho que ser mais Entendi. segura. De Eu tenho que ser. alguma forma. E assim, foi um trabalho, né, assim, de terapia, alguns estudos, né, sobre a própria terapia do esquema me ajudou muito a Sim. identificar isso. Uhum. É, eu fiquei 4 anos estudando terapia focada nas emoções e eu literalmente, assim, tomava muitos baques nos cursos, nos encontros, porque ela é uma terapia muito experiencial, até a forma de ensinar é experiencial. Então, Uhum. eu não me relacionava direito com as minhas emoções. Eu não sabia e não aceitava direito quem eu era. E eu fui vendo como isso era ruim. Então, se eu sou assim, é assim que as pessoas têm que me ver e pronto, entendeu? Porque, como eu falei, não é justo comigo, não é justo com ninguém, porque Uhum. quando a gente não é quem a gente é, ninguém nem sabe como a gente é de verdade para poder saber se a gente é Sim. apropriado ou não é. Sim, sim. Porque Então, não parece se que dá fica nem a sendo oportunidade cada de hora uma ser. coisa, né? Porque pra tal o Você local eu me encaixo aqui, pra tal local eu sou assim, né? Parece que Ou não é ou uma. mesmo que você vista Uhum. uma carapuça única para Sim, performar em vários sim, lugares. O fato é que você acha que não vai ser aceita do jeito que você é, mas você não dá nem a oportunidade das pessoas te oportunidade. conhecerem. Sim, E o que sim. eu estou descobrindo é que desde o momento em que eu decidi ser mais autêntica, né, que eu permiti isso, eu só ganho feedback positivo.
Eu nunca pensei que eu ia ter um perfil como esse, que eu ia querer falar para as pessoas ouvirem. Eu achava que eu ia Aham. querer ficar mais escondida, Sim, fazendo o meu quietinha, sim, nos sabe? Eu não bastidores. de ver do tipo, por exemplo, eu estava no CBTC desse ano, o Bernard estava lá, ele parou para conversar comigo e perguntar da ação cognitiva. Que caraca, o Bernard sabe o que eu estou fazendo e quer saber o que está Tá funcionando. Gente, acontecendo. Incrível, sabe? incrível. Sim, Incrível. Então, eu achava que se ele soubesse que eu realmente era, até porque na época eu realmente estava toda ferrada, né? Ele não ia nem me querer na equipe. Imagina. sim, Isso era o meu sim. pensamento da O época, né? Eu não achava que pensamento. as pessoas iriam me ajudar, eu achava que as pessoas iriam me Sim. julgar. Sim. Então, de repente, até isso que eu tô falando agora, trazendo esse texto essa frasezinha da Brené Brown pra você, de repente seja até uma validação pra você de que você tá no caminho certo, né? Que realmente você tá, Filhota, né? o teu Eu tô convite te é uma vendo, baita né? validação. O teu É. convite é uma validação, sabe? Ai, que legal, Jess. Porque eu tô te vendo, né? Você tá mostrando e eu tô te vendo, e as pessoas estão te vendo o que você tá apresentando. Isso é muito legal. Que Isso legal, é. que bacana. E E por que que é, eu que é pode. isso que eu tô descobrindo, porque eu ainda Uhum, não tô uhum, absorvendo tudo que eu tô uhum. recebendo. Olhando, Eu ainda sim. não vejo É. alguns olhares, E entendeu? E quando eu me teve. dou conta desses olhares, eu fico. Sim, e teve Viner, apresentação no Viner também. Ah, lá também foi um lugar que, É, quando eu vi alguns olhares para mim e me dando força, até de estar com quem eu estava, né? Eu estava com a Marcele Carvalho no palco. A Marcele foi minha colega de estágio, ela hoje é professora do UFRJ. Ela topou sim, estar lá comigo, cara. sim, Como sim. assim? E Janaína, E a Valeta, Fabiana Janaína. Gauí, a E você Renata falou com Bressa, a todo Aline, mundo ali né? olhando. E Foi, foi com foi a com a Aline, Aline né? também. É a Marcele Carvalho? Ah, a Marcele Marcele Carvalho. escreveu o prefácio do baralho que eu fiz com a Jana. Foi Então, ela que escreveu o a baralho Marcele é de. autora de. É que a É, Marcele é muito quietinha na dela, ela é ela é muito acadêmica, quietinha, mas, assim. mas Ela ela é autora de vários livros, vários artigos que você provavelmente já leu já e leu. gosta muito. Sim, é sim, bacana, muito legal. E aí eu até perguntei para uma aluna que tava no Viner, ela falou que assistiu sua palestra. Eloane, ela falou, E eu aí? falei, aí eu falei, ela falou que tava nervosa no começo, né, que você tinha me falado. Então ela disfarçou bem, porque ela foi maravilhosa. Não, eu Lembra que eu te falei? simplesmente não, eu só não disfarcei, eu assumi Eu que eu tava assumi nervosa isso. e ela acabou. Essa sou eu, não tô disfarçando não, essa sou realmente eu mesma. É. Aí o Scott Waltman entra no meio da palestra, tira uma foto minha e posta, "Ah, só tive um treco ali, todo mundo viu, eu Nossa, tive um teve treco, é essa isso." também. Ô, Jess, por que eu achei legal perguntar essa questão pra você dessa autenticidade, desse posicionamento, né? Porque assim, pelo menos do que eu acredito, do que eu acho, né, dentro do que eu acho bacana dentro da internet, eu acredito que se posiciona perfeitamente, né? Então é uma pessoa que eu me espelho, que eu admiro. E você, igual eu falei, você mistura um pouquinho da sua vida pessoal, não tanto, né? Pelo que eu vejo, ali você coloca uma coisinha ou outra, e bastante da questão da vida, da parte profissional. E quando não tá afim, não posta. Pô, pronto. E esses dias a gente recebeu o Akin, que é um outro profissional, que ele não posta nada da vida dele. Até pra gente poder descobrir aqui, que ele tem que falar da vida pessoal dele, ele falou assim: ah, eu gosto de snowboard. Assim, não expõe nada da vida pessoal, é dele, pronto, acabou. Entendeu? Só que ele também performa muito bem nas redes sociais. Então, eu acho que vai quebrando um pouco daquelas crenças intermediárias que a gente vai tendo enquanto terapeutas, que eu tenho que, né, mostrar a minha vida. Ah, mas é que eu não gosto de aparecer e tem que aparecer assim, né? Então eu falei pra ele, ó, tá vendo, gente? Quem quiser, dá pra você ter um perfil legal, profissional, sem mostrar absolutamente nada da sua vida. E aí uma das coisas que ele falou foi justamente isso, o autoconhecimento pra você saber de fato quem que é essa pessoa e o que que você quer falar. Então eu vejo muitas vezes as pessoas, e eu me coloco nisso também, dessa dificuldade de quem a gente está querendo apresentar, quem a gente é, o que que eu quero mostrar, o que que. Até o que você falou hoje também no seu perfil, do que a Bruna falou, né? A Psi Fora da Caixa também, sobre aquela questão
do que a gente vai oferecer. Então, deixar bem, bem certo quem é você na fila do pão, né? E deixar isso bem. Só que isso é muito difícil. Então, muitas vezes a gente vê o que a maioria tá fazendo, vai lá e se expõe do jeito que a maioria tá fazendo, mas que não é o seu jeito. E aí não passa credibilidade, não passa verdade. E aí as pessoas não se conectam. Porque não é quem você é de fato. E aí eu quero agradar todo mundo e eu não agrado ninguém, né? Então eu agrado minha galera, não vou agradar a maioria, mas a minha galera curte que eu vou falar ali que de vez em quando eu não tenho saco pra postar no Stories, beleza. E algumas pessoas vão dizer, nossa, mas não, tem que postar todo dia, 30 stories, mais não sei o que, senão vai cair o negócio do Instagram, né? O engajamento, entendeu? Então, fala um pouquinho, Jéssica, você pode falar um pouquinho pro pessoal que vai escutar a gente, assim, como que foi pra você? Como que é esse processo? Porque eu vejo um grande sofrimento das pessoas nesse posicionamento nas redes Eu sociais. também, eu também. O meu processo, já existia a ação cognitiva, já existia o Uhum, perfil da ação cognitiva, mas quem cuidava deles eram os monitores dos cursos da ação que eram presenciais, uhum, né? Aí entrou a pandemia e eu fiquei muito isolada dentro de um apartamento. E uhum, eu senti muita necessidade de conversar, de falar, né? E eu sempre fui uma pessoa, assim, eu gosto muito da minha profissão. Eu uhum, gosto muito de estudar as coisas que a gente estuda e de poder conversar sobre isso. E não dá para uhum. conversar sobre isso com quem não é psicólogo, né? Assim, Sim, não dá. sim. A gente está falando da vida, mas a gente está falando da vida de um jeito diferente. Diferente, exatamente. Então, eu assumi ali o perfil e comecei a falar, e as pessoas começaram a dividir comigo. E quando eu vi, Uhum, tava com 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, e a coisa foi crescendo, mas de uma maneira que eu sim. nunca imaginei. Sim. Então, para mim foi muito orgânico, assim. O Uhum, meu perfil é um perfil orgânico. Ele não tem, eu não tenho anúncio. Eu só tenho anúncio em época de curso e mesmo assim é muito pouco. Eu nunca fiz nenhuma olha que campanha de legal. marketing gigante, assim. As pessoas chegam em mim realmente de forma orgânica. Sim. O que é um orgulhozinho que eu tenho. Nada Sim. contra o Uhum, tráfego pago. Eu adoraria entender melhor disso para não me sentir tão pressionada. Eu uhum, me sinto pressionada, né? uhum. Hoje em dia, os cursos da ação fazem parte da minha vida, fazem parte da minha renda, é algo que eu conto com isso, então eu não posso deixar a peteca cair, eu me pressiono Sim. sim, mas toda vez que eu me pressiono demais, a minha criatividade cai. Uhum. Sim. E aí Sim. começa a rolar um sofrimento. E aí eu me pergunto, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Entende? Então, parar e me reconectar com o que faz sentido, para tentar buscar uma maneira mais genuína, mais leve de Sim. fazer as coisas. Agora, Sim. se você me permite dar uma hipótese sobre o que pode acontecer com as pessoas, assim, com Uhum, base nas pessoas que eu já pude acompanhar, já pude uhum. observar e que estavam Por favor. começando no Instagram ou começando na carreira, eu acho que todo mundo quer se sentir competente, todo mundo quer ser bem-sucedido na carreira, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser aceito, Uhum. Sim. né? E Sim. hoje em dia, quem não está na rede social vai demorar um pouco mais para desenvolver esse senso, Sim. né? Você entra na rede e ganha um pouquinho de visibilidade, você começa a receber feedback muito rápido, tanto bom quanto ruim, Uhum, né? Geralmente a gente recebe mais bom do que ruim, porque até uhum. você ter haters, então você já está fazendo um trabalho bastante Bastante significativo, significativo. Isso. né? Então, assim, e fora que a gente também fica muito suscetível a gente consome a rede social também, né? E a gente é bombardeado de um monte de anúncios, né? E se eu quero criar conteúdo, eu vou começar a seguir criadores de conteúdo, e aí a gente começa a entrar em contato com o marketing predatório, que diz que tem que ser Uhum, aquele jeito, que se não for daquele jeito não vai funcionar. A gente começa a olhar para as outras pessoas e achar que daquele jeito que eu quero ser, porque aquele jeito é profissional, aquele jeito é bem... Tudo aquilo que eu falei que eu tinha,
e que Uhum. naquela época não tinha rede social, graças a Deus, porque eu acho que seria muito mais difícil. Acho que quem Uhum. vive hoje, quem está hoje no começo, é bombardeado de muitas ideias do que deveria ser, do que eu era, e já era difícil para mim, Sim, com certeza, é verdade. sabe? Uhum. Então, o que eu fico pensando é que é muito difícil a gente ser quem a gente é quando a gente está no começo da carreira. É muito difícil a gente assumir para a gente mesmo e para quem está acompanhando a gente que a gente está descobrindo um monte de coisa pela primeira vez. Quem vai querer se consultar comigo se souber que eu estou descobrindo isso pela primeira vez? Quem vai querer se consultar comigo se eu disser para você que é a primeira vez que eu terminei de ler um livro inteiro sobre determinado assunto, que eu nunca nem Uhum. atendi um paciente que tem esse tipo de Uhum. coisa? Sim. Entende? Então é uma Uhum. fase em que a gente não quer mostrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Sim. E eu confesso para você que eu também nem sei se seria uma estratégia boa, Boa. Exatamente. de- É. Sim. sabe? Hum, Então é muito delicado, é uma fase delicada. É uma fase delicada. Mas eu acho que essa pergunta que você falou, assim, é o que. Por que que eu tô fazendo isso? Eu acho que é uma pergunta muito legal de se fazer. Né? Quando tiver, por É, exemplo, seria uma perguntinha ali pra colocar num post-it ali no computador, né? Por é, que que eu tô fazendo isso? é porque o cara do marketing falou, ou é Uhum. porque isso faz sentido para mim? Porque se é pelo que o cara do marketing falou, vai parar e pensar em soluções que te deixam menos sobrecarregado, menos triste, Uhum. menos ansioso. Sim. Né? Ó, hoje eu conversei com um rapaz na rede social sobre isso. E ele estava dando um feedback positivo sobre o meu posicionamento. E que eu Uhum. acho isso. Eu fico ainda mais feliz de eu ser validada por quem eu sou, porque eu tive essas questões também. Então, as pessoas que têm essas Sim. questões se conectam muito comigo, Sim. né? Uhum. E eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, embora eu saiba que elas vão passar, porque faz Uhum. parte, né? Sim. Mas o que eu falei para ele é: tá, você tá novo no Instagram, você tá sofrendo, você tá pressionado. Isso por causa da sequência de stories lá, da coisa da Bruna que você falou. Sim. Mas para que você quer isso? Para captar paciente? Mas é assim que você procuraria um especialista? Teu primeiro lugar para buscar um profissional especialista em algo seria no Instagram? Tipo, oh meu Deus, meu pai precisa de um nefrologista, ninguém nunca me deu, ninguém tem uma indicação para me dar. Vou abrir o Instagram e procurar um nefrologista? Uhum. Como é que você faz? Sim. Todas as pessoas para que eu perguntei isso me falaram que não vão no Instagram, Instagram. jogam no Google. Sim. Aí eu perguntei, mas como é que o que que você vai buscar no Google? Perfis de Instagram ou o quê? Não, eu quero ver um Uma site. clínica, um E o que site. que você procura dentro do Uhum. site, né? Então, e aí a maioria chega na conclusão de que eu quero ver o site, eu quero ver a formação da pessoa. Se a pessoa tem um Instagram e o link está no site, eu entro no Instagram para ver se a pessoa faz aquilo que ela diz que ela faz, se eu me identifico com ela. Mas antes eu selecionei a pessoa por uma outra coisa. Uma coisa. Sim. Bom, então por que que você está investindo primeiro num perfil de Instagram ao invés de investir num site? Que te dá Sim. muito menos trabalho, que você não tem que ficar postando conteúdo todo dia, né? E que você só vai fazer crescer porque você vai continuar fazendo cursos, continuar fazendo as coisas, e aí você vai de tempos em tempos atualizar aquilo lá. Sim. Eu acho que faz todo sentido essa questão que você falou, né? As pessoas quererem passar essa imagem do sucesso tal. Tem até a questão da autoridade. Esses dias eu fui fazer umas fotos profissionais, a fotógrafa falou pra mim que uma moça pediu pra ela fotografá-la dentro de um avião, porque o arquétipo dela era o arquétipo do não sei o que lá, que do poder que ela tinha que estar dentro de um avião pra mostrar não sei o que. Eu falei, senhor, dai-me paciência, né? Porque Gente, Senhor. né, assim. Isso para um psicólogo que quer Olha. ajudar as pessoas a serem mais elas mesmas é a Uhum, coisa menos, uhum, menos congruente e menos não é. terapêutica da face da Terra. Mas era coach. Era Ah, coach. Não aí era eu não posso psicólogo, era. opinar, né? Não posso A gente opinar. não Era é nossa coach. profissão, É, não sim. posso opinar. Mas eu acho que às vezes as coisas elas são tão sutis. Assim, eu vou falar uma bobagem. Eu sempre fui de usar tênis. A vida toda eu fui de usar tênis. Adolescência, tal. Aí chegou uma época que eu ganhei um concurso de Miss. Eu fiquei em segundo lugar. Adolescentezinha. E eu comecei a virar menininha. Então aí eu era
Era maquiagem, era saltinho, e aí daí foi só desse jeito. Uns tempos pra cá, fui mãe, né? Aí a mãe, se você for andar de salto, você cai, se esborracha, a criança caindo pra cá. E me reconectei com os tênis. E aí, trabalho em casa, tênis, calça, moletom e uma camisa, né? Às vezes, tal. Você sabe bem. E aí, esses dias o meu noivo, eu fui colocar umas roupas pra tirar foto, umas roupas sociais pra tirar foto. Ele falou, não tá aparecendo você. Aí eu falei, por quê? Ele, porque não tem tênis. Olha só. Não tem tênis. Então eu falei, poxa, por que eu tô querendo colocar uma sandalinha de salto pra tirar a foto se eu gosto de tênis? Eu nem tinha sandália pra colocar com a roupa social. Então, acho que é um pouco disso, assim. Às vezes, qual que é a roupa que você tá se apresentando? É a roupa que diz quem você é? Ou é porque tá todo mundo usando camisa assim, assim, assado, brinco assim? Uma vez uma mulher falou pra mim que eu não podia usar brincão, porque psicóloga não usa brincão, usa só brinquinhos pequenos, delicados de perolinha. Entendeu? Tipo, Tem que ser neutro, né? tem que ser neutro e tons pastéis. Então, acho que tem isso também, dessa imagem, a imagem da roupa, do cabelo, da maquiagem, da unha. Tem que usar a unha só nude, sabe, assim? Então, é bem assim da sua aparência, de como que você se posiciona. Sim. Então, você imagina o quanto que não é... O buraco é muito mais embaixo. Então, como que eu vou aparecer ali, do que jeito que eu vou aparecer, o que que eu vou vender, qual que é o produto que eu vou fazer, né? Qual que é o serviço, qual que é o produto. Então é bastante coisa, né? Que a gente tem Sim. que assumir e validar, né? Por isso que o dia que eu te vi lá pessoalmente, que eu te vi de tênis, eu falei, é da minha galera. Da minha galera, Sim. Eu também, eu sou muito alta, não tem por que eu usar salto. Eu vou de ficar mais. terninho. Gente, ela é enorme, 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 grandona. Quanto você tem mesmo? 1,80? Não, 75. Aí o tênis 75. tem mais 1 centímetro, dois Mas centímetros, ela é a muito gente vai ficando. grandona. Uhum. É Ai, que realmente. gostoso. Ó, vamos lá. Então a gente falou um pouquinho do que tem na sua vida, da sua carreira. Tem mais alguma coisa? Deve ter, né? Jovenzíssima, cheia de energia aí. Bernard perguntando da ação cognitiva, Scott tirando foto. Auge, né? Que mais que você quer colocar nesse currículo e na vida, se você puder falar pra nós? O que que eu quero colocar no meu currículo? Cara, eu tô bem tranquila com o meu currículo. Já falei isso com a Jana, né? Ela até veio aqui no teu podcast. Se um dia eu fizer um doutorado, tem que ser num tema que eu acredite muito, e ela já é a minha orientadora eleita. Então, Mas tinha umas pessoas te paquerando lá, que eu bem vi em BH, não tinha, não? eu fiquei muito honrada, muito Ah, mesmo. Foi uma sim. validação muito importante, mas eu Uhum, acho que eu não conseguiria sustentar, uhum, sabe? Muitas sim. mudanças e eu acho que eu não conseguiria sustentar. Uhum, Então, tem que ser uma coisa que eu me sinta muito em casa para eu sim. conseguir fazer. Até porque o meu mestrado foi bem, assim, em termos emocionais, difícil. Então, Uhum, eu não tenho. Eu tenho sentido essa vontade de voltar a entrar na academia um pouco mais recentemente, mas eu não tenho essa obrigação, entende? Não tem uhum, nada que me sim. diga, tem que ter um doutorado. Não tem que Doutorado. ter. Eu estou bem ok. Eu não. O que eu quero é que a ação continue funcionando, eu quero que as pessoas descubram esse jeito de aprender a partir de metodologias ativas, que é muito mais leve, é muito Uhum, mais. É muito mais eficaz também, sim. porque você internaliza melhor Uhum, as coisas, sabe? sim. Eu quero que a TCC seja bem compreendida pela lógica que ela tem e não pelas regras que estabeleceram, sabe? Assim, eu acho que eu estou engajada assim, no que eu entendi que seria a minha missão, que é de educar, sabe? Sim. De formar novos terapeutas. Então, é só eu continuar. Mas eu não tenho nenhuma ambição do tipo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ter tal título, eu tenho que chegar numa marca de X alunos, ou de chegar no lugar tal para poder. Não, não tenho isso.
E em termos de vida, Mais eu quero leve, ter né? eu quero ter uma vida digna, eu quero ter uma casa legal, eu quero estar bem com meu marido, eu não preciso ser rica, eu só preciso viver e morrer dignamente, assim. Só isso. Eu não sou tão ambiciosa no sentido de quero ter o carro do ano, o carro X ou a casa tal, morar. Já moro onde eu queria morar. Eu não sou rica, minha casa é pequena, e tá tudo bem, só eu e meu marido, o que que eu vou fazer com uma casa grande? Pelo amor de Deus. Sim, entendi. Ah, Entendi. Tá ótimo. E é isso que você falou da ação, a gente vê muito assim, viu, Jesse? Como que você até falei esses dias no podcast que essa criatividade é como se fosse a inteligência se divertindo, né? Então a gente vê bastante como que você é, apresenta, às vezes eu e as meninas, né? Eu e a Larissa e a Thalita, que foram minhas supervisionandas, hoje elas são parceiras também, são supervisoras. E às vezes uma manda a sua publicação, a gente tem um grupinho, manda e fala, como que ela pensou nisso? Que às vezes você vai fazer uma conceituação ah, e coloca um filme, coloca alguma coisa, tem uma sacada, né? Puxa alguma coisa. Então, assim, é muito legal, né? A gente vai deixar depois o seu arroba aqui, pra quem não estiver seguindo. Mas é um conteúdo leve, divertido, que a gente aprende que eu acredito que é o jeito que você também faz na ação, pelo que eu vi da sua apresentação lá em BH. Então, gente, que é uma coisa que eu faço também, por isso que eu me identifico bastante com a Jéssica, que é um ensinar, que a gente vai ensinar, por exemplo, a conceituação cognitiva, o questionamento socrático. A gente demora muito mais tempo para elaborar, às vezes, aulas curtas, porque a gente tem que pensar, né, nessas metodologias, né, que você falou que é da sala é, de aula invertida. Então, tem vários outros métodos. Eu faço muito roleplay, né? Então, para a gente poder treinar de fato, trazer o conteúdo. Não é só, é. gente, reestruturação cognitiva é isso. Descoberta guiada é isso, né? Vamos. Não, é como Não. é que eu faço para essa pessoa entender e ficar curiosa e querer Hum. saber mais sobre esse negócio aqui? Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. É essa a pergunta que eu me faço para quando eu vou Uhum. ensinar qualquer coisa. Como é que eu Coisa. faço para essa pessoa querer saber? Isso. Exatamente. E você transparece isso na ação cognitiva, transparece no seu trabalho, por isso que é tão gostoso te ver, né? E você realmente parece, né? Não te conhecia antes, mas parece que tá realmente passando e na sua melhor fase, assim, realmente passando que tá tudo bem, né? Apesar das coisas que vão acontecendo aí na vida, mas chegou ali, tá, gente? Realmente tá tudo bem. Eu quero É, muito agradecer, né, de você ter vindo aqui falar com a gente um pouquinho, ensinar um pouquinho dessa leveza, dessa alegria, dessa autenticidade pro pessoal, porque eu acho que a gente tá precisando disso também dentro da psicologia, sabe? De pessoas pensantes, que não só copiem e colhem e façam porque dizem que tem que fazer, né? Mas por que eu tenho que fazer? uhum, Tá ligado com os uhum, meus valores? Tá ligado com o que eu acho uhum. legal? Ou só porque alguém diz que tem que fazer? Né? Vamos pensar, vamos Sim. refletir. E eu acho que você reflete bastante isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Mari. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Eu espero que você tenha muito sucesso com esse projeto, porque ele é muito legal. E com as outras coisas que você faz também, porque eu sei que você é bem criativa também. Eu amo seu baralho. E Obrigada. é isso. Obrigadíssimo. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de fazer comentários se vocês estão gostando. Compartilha com aquele amigo. Olha, a Jessie estava aqui no podcast da Mari, vamos escutar. Porque vocês me ajudam bastante com esse comportamento de vocês, tá bom? Reforçam o meu comportamento de continuar aqui. Então, muito obrigada e até a próxima.